Bem-vindo à nossa meditação do Evangelho de João. Eu sou o pastor Otton e é um prazer ter você aqui de volta conosco nessa meditação. E se você voltou aqui é porque eu entendo que você quer se aprofundar mais na palavra de Deus. Nós estamos meditando sobre o Evangelho de João. Você sabia que o apóstolo João, ele foi pastor em Éfeso, aonde ele foi exilado pelo imperador Domiciano, ali no ano 95 depois de Cristo. Na sua velhice, ele escreveu o livro por essa data. E ele morreu de velhice, mas deixou um grande legado usado pelo Espírito Santo, através das suas palavras. Hoje nós vamos meditar no capítulo 3 do Evangelho, onde nós já lemos o capítulo 1, o capítulo 2. Eu oriento a você que antes que você acompanhe conosco o 3, veja os vídeos anteriores, tá? Que está na playlist. No capítulo 3, a gente vai ver aqui Jesus conversando com Nicodemos, um líder do fariseu. Os fariseus naquela época eram uma classe respeitada do judaísmo, dos judeus, aonde ele vai conversar com Jesus ali porque ele fica impressionado, ele crê na verdade. Ele crê, mas ele tem medo de expor a sua crença. Vamos ler aqui. Pega a sua Bíblia, vamos meditar no Evangelho de João. No capítulo 3, diz: o novo nascimento, Jesus com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Preste atenção nessa especificação do Nicodemos. Príncipe dos judeus, quer dizer, ele era uma pessoa de destaque, uma pessoa de uma posição elevada. E este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então você veja aqui que ele, quando a gente fala que ele acreditava, mas ele tinha medo, está aqui no versículo 2. Quando ele busca Jesus à noite, ele não quer ser reconhecido. Ele não quer que a sua classe veja ele com aquele Jesus que já estava sendo uma ameaça para os fariseus. Aí ele diz mais. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4 diz: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele levou de uma forma literal, da forma mais literal possível. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então você veja aqui Jesus, ele falando sobre o novo nascimento. O novo nascimento que significa uma nova vida, uma transformação. Ele diz que não pode entrar no reino de Deus. Veja a condição para uma pessoa entrar no reino de Deus, ela precisa passar pelo novo nascimento na vida dela, através da água e do Espírito. Quer dizer, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. E o que é nascido da carne é carne. Quer dizer, todos nós que nascemos do pai, da mãe, da carne, somos carne.
E o que é nascido do Espírito é Espírito. Todo aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, se entregou através do batismo, recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele é nascido do Espírito. Não te maravilhes, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando Jesus fala sobre nascer de novo, ele está falando sobre novos pensamentos, novas atitudes, novas decisões, novas ideias, novas crenças. Porque quando a pessoa ela se entrega para Cristo, para o Evangelho, ela tem que mudar tudo na vida dela. Literalmente, ela tem que nascer de novo. Aí no versículo 9 diz: Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falai das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Quer dizer, se ele estava falando de coisas concernentes à terra e ele não estava conseguindo acreditar, imagina se ele falasse do que é do céu celestial. Imagina. Imagina as coisas celestiais, meu amigo. Como devem ser maravilhosas, extraordinárias, além da nossa compreensão. Se o Nicodemos não entendeu aquilo que Jesus falou, que é algo terreno, imagina o que tem preparado no céu. Está fora do nosso conhecimento. 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Mais uma vez Jesus aqui falando da sua crucificação, da sua morte e ressurreição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que versículo! Todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê, você tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus fala aqui do amor de Deus. Mostra o quanto Deus nos amou. Mesmo a humanidade ruim, perversa, mas ele crê na humanidade, ele crê no ser humano. E ele deu o Filho dele para salvar o ser humano. Então aquele que crê nele terá a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja, quando a pessoa ela diz que ela não acredita, ela não crê, ela já está condenada, porque ela não aceitou o que Deus fez por ela para salvar a alma dela. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, Jesus se identificando como a luz, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Versículo 22. Outro testemunho de João Batista. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava.
Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Olha que benção. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Tá vendo, meu amigo? Veja a humildade de João. Veja como ele sabia se colocar no lugar dele. E muita gente não sabe disso. João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Tá vendo? Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Falando que ele veio da terra e que Jesus veio do céu. Então ele é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Forte, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Veja isso, aquele que crê no Filho. Não é em outro. O outro é aquele que crê no Filho. Quem é o Filho? Jesus. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a gente para por aqui, que é o final do capítulo 3. Que glorioso esse capítulo, não é verdade? Então, a gente resume o capítulo 3 da seguinte forma. Primeiro, o novo nascimento, Jesus falando do novo nascimento. A entrada no reino de Deus exige uma transformação espiritual realizada pelo Espírito Santo. Segundo, o amor de Deus e salvação. Jesus é o centro do plano da salvação, oferecendo vida eterna àqueles que creem. Terceiro, humildade e submissão. João Batista destaca supremacia de Cristo e a necessidade de se submeter ao propósito divino. Luz e trevas. A vinda de Jesus traz confronto entre a luz da verdade e as obras das trevas. Então, poxa, diante de tanta palavra forte que a gente leu aqui, se você está vivendo nas trevas e ainda não o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso o quanto antes, porque só Ele pode dar a salvação. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Deus abençoe a sua vida. Se você tem alguma dúvida, que é a oração pela sua família, deixa aqui nos comentários. Se prepare aí para o capítulo 4 do livro de João. Deus abençoe.